É uma alegria poder falar com vocês nessa tarde, queridos amigos e irmãos. Eu queria falar um pouquinho sobre a intimidade com Deus. Como conhecer e ter uma intimidade com Deus. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, tem um versículo que é muito importante para desenvolver esse tema, a intimidade com Deus. Conhecemos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as águas de inverno, como a chuva de primavera que rega a terra. Oséias 6:3. A intimidade com Deus aumenta quando você e eu construímos uma busca contínua de um relacionamento de intimidade com Deus. Por isso que a Bíblia diz isso, que se nós queremos conhecer a Deus, lá no livro de Jeremias 9, 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas os que se gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque desta me agrado, diz o Senhor. Então, conhecer a Deus não é basear naquilo que eu posso desenvolver de mim mesmo para com Deus, mas daquilo que eu posso desenvolver em relacionar com Deus. A consequência daquelas pessoas que vivem alienadas, que não tem interesse de conhecer a Deus e não deseja ter um relacionamento com Deus. Eu queria colocar algum perfil dessas pessoas para a gente pensar um pouquinho. Será que eu estou enquadrando nesse perfil de pessoas alienadas que não querem buscar Deus? A Bíblia diz assim, lá no livro de Isaías 5, 20, 21, ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. A chamada de ímpia não é apenas se recusar a crer em Deus, como também é se opor deliberadamente aos princípios da vida e de obediência encontrada nas Escrituras Sagradas. Portanto, queremos refletir acerca do modo de pensar, de adotar, do modo de pensar e de viver adotada pelo ímpio, e nas consequências que sobrevêm à pessoa que insiste em viver uma vida rejeitando a palavra de Deus. O ímpio é aquele que vive uma inversão de valores. Podemos afirmar e que classifica o mal como sendo coisa boa e rótula o bem como se fosse uma coisa má. O ímpio possui uma visão distorcida dos valores divinos. Para ele não existe valores absolutos em questões de ética, moralidade e espiritualidade. O ímpio é aquele que escolhe o caminho do erro e da incerteza. Afirmar que o ímpio chama treva de luz e luz de treva, as trevas na Bíblia apontam para a ignorância e a alienação de Deus e das coisas espirituais. Viver nas trevas, portanto, é viver sem luz do Senhor, clareando a ignorância do coração. É viver sem a lâmpada da palavra que ilumina os caminhos a ser percorrido. Uma pessoa nas trevas é aquela cujo o entendimento ainda não foi iluminado pelo Espírito Santo para conhecer a verdade de Deus. O ímpio é aquele que busca fonte de prazer fora de Deus, como o amargo de doce e o doce de amargo. A nossa geração é ávida pela satisfação imediata dos prazeres. Somos
mente incentivado a viver irresponsavelmente o aqui e o agora. Somos instruídos a experimentarmos tudo o que nos dá prazer. Como convém alienar-se que existe prazer fora de Deus. O ímpio é aquela pessoa que vive o prazer pelo prazer. O ímpio é aquele que é presunçoso e independente de Deus. O ímpio são sábios aos seus próprios olhos, ou seja, a verdade é construída por ele mesmo. Para o ímpio não importa o que a Bíblia diz, importa o que o seu coração enganoso considera e deseja. Este modo presunçoso de conhecer a verdade forma o ímpio mais distante de Deus, pois o faz sentir independente do Senhor. Ao escolher o mal como estilo de vida, o ímpio passa a anular as trevas da ignorância espiritual e a experimentar e gostar do que é amargo. É concluir, lamentavelmente, que este é o caminho errado, não é o caminho certo que Deus deseja para ele. Por isso, amado, é muito importante sabermos que o ímpio será julgado pelos seus atos. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3 diz isso. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Este texto nos dá uma ordem, um mando. Está no imperativo. Conheçamos, nós prosseguimos, nós em conhecer o Senhor. Conhecer é saber exatamente o que o Senhor, quem Ele é. É bondoso, é misericordioso, é justo, é amável. O Senhor perdoa. O Senhor deseja que chegamos perto dele. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros, diz Tiago 4,8. Conhecer só de ouvir falar é uma forma de conhecimento que não satisfaz plenamente o homem. Algumas pessoas que frequentam as igrejas e seu conhecimento a respeito de Deus se resume em ouvir falar. Se perguntarmos a elas sobre Deus, conhece bem pouco. Conhece a Deus, testemunho, pregações de palavra, cânticos espirituais, mas não tiveram um encontro com Deus de profundidade. Vive somente de ouvir falar. Não experimentaram a vida de gozo, de cuidado, de provisão que Deus pode proporcionar a quem se relaciona com Ele. Precisamos prosseguir este conhecimento de Deus. E podemos conhecer Deus pelo menos em duas maneiras. Primeiro, pela criação, porque as coisas que Deus criou são perfeitas. Há uma harmonia, há uma beleza nisso, há uma presença de Deus na sua criação. Entender claramente que a criação reflete a presença do Criador. Vemos que a natureza, tudo que está para ele, figura visivelmente a presença de Deus. Vemos pela natureza que tudo está em perfeita harmonia. O homem trabalha a terra, planta, e a natureza faz a semente que foi plantada produzir o fruto. A terra em torno do solo se colidem. Não dá para olhar estas coisas sem perceber que existe um Deus controlando tudo. E podemos conhecer a Deus claramente pela pessoa de Jesus. Se vós me conheceis a mim, disse Jesus, se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Já desde agora o conheceis. E o que tendes visto, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tende conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como diz, mostra-me o Pai. João capítulo 14, versículos 7 e 9.
Se observarmos o caráter, o proceder de Jesus, conheceremos o Pai. Vos revestis do novo homem que refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Gálatas 3:10. O conhecer a Deus é um passo muito importante quando observamos como Jesus agiu, como Jesus cuidou das pessoas, como nós podemos ver a graça de Deus, o braço de Deus, estendendo e acolhendo as pessoas para próximo de Deus. Deixar de fazer a nossa vontade é viver para fazer a vontade de Deus. É o chamado. Quando nós conhecemos a Deus, a gente abre mão da nossa vontade. Podemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus cada dia. E seguir com alegria, saber que Ele nos aceita, saber que Ele quer que andamos com Ele. É muito importante, amado, esse deixar nós mesmos para seguir Jesus Cristo. Também podemos conhecer a Deus pela própria Bíblia, pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus existe porque Deus assim determinou. A palavra de Deus revela Deus em plenitude, como Deus trabalhou e trabalha em nossa vida. Então é muito importante, nós podemos conhecer a Deus pela criação de Deus, pela revelação plena na pessoa de Jesus Cristo e pela própria palavra de Deus que relata todo o histórico do projeto de Deus e propósito de Deus para a nossa vida. 3 passos para conhecer a Deus. Primeiro, o diálogo. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz a palavra de Deus. O diálogo. Tendo observado que muitas pessoas têm tentado conhecer a Deus pelo lado errado da situação. Ninguém inicia um relacionamento sem antes haver um diálogo. Com Deus se dá do mesmo modo. Ele é simples e é totalmente pessoal. A oração é a forma infalível de dialogar com Deus. Jeremias 33:2 diz: clamai a mim e eu respondereis. Grandes coisas ocultas que não sabes. Então Deus quer ter um diálogo com a gente. Revelar coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos a respeito de nós, que Deus tem para nos revelar. Por isso é muito importante dialogar, a oração, o clamor, se colocar diante de Deus. Deus vai se revelar a nós. Também no relacionamento, porque não tem o conhecer sem ter um relacionamento de intimidade. Então, Deus quer um relacionamento de intimidade. Ele deseja que nós chegamos até Ele para ter uma intimidade com Ele. E quando nós buscarmos essa intimidade, nós seremos fortalecidos e nós seremos conhecidos por Deus e revelado o que Ele conhece de nós pela intimidade. Ele diz que antes de falar, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então, Deus conhece a gente, mas Ele quer que nós nos colocamos para o conhecer também. Terceiro passo da intimidade que nós podemos ter com Deus é a intimidade a ponto mais alto de um relacionamento, pois ela traz certa permissões e liberdade quando nós temos essa intimidade. Nós sabemos que Deus quer nos abençoar, que Deus quer nos guardar, que Deus quer revelar para nós, mas nós precisamos desejar e buscar isso. Por isso, o meu desafio nesses dias que estão passando por esse momento de confinamento é que nós buscamos a conhecer o Senhor de forma de intimidade com Deus. E se temos característica de ímpio, vamos confessar, vamos deixar e vamos buscar na palavra de Deus a revelação de Deus para o nosso coração. Que o Senhor, Deus, abençoe a sua vida nessa tarde, nesse dia, e que sua semana seja abençoada em nome de Jesus. Fique em paz. Amém.